Fala pessoal, e aí, como estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Reinaldo, da Escola Estadual 31 de Março, em mais uma aula do meu projeto contra o coronavírus. Conteúdo de hoje, eu tenho equação trigonométrica, que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores. Mas ao contrário delas, o intervalo que eu estou trabalhando agora é o intervalo real. Quer dizer que a gente vai trabalhar para a primeira volta, para a segunda volta, para a terceira volta e assim por diante. Tá? Além disso, ainda trago um conteúdo que era para ter sido trabalhado no nosso nono ano, que são as equações biquadradas. O que é uma equação biquadrada? Uma equação biquadrada quando a gente tem um termo à quarta e um termo quadrado. Biquadrado, quadrado, quadrado. Certo? Então aí é um conteúdo que a gente vai retomar aí do nono ano para a gente dar continuidade da nossa matéria. Beleza? Então, para que a gente enxergue esse carinha aqui, como a gente resolve, a gente precisa lembrar que tangente à quarta é tangente ao quadrado, e aí eu consigo trabalhar exatamente com o que eu estava falando, com a equação biquadrada. Então eu tenho aqui que tangente à quarta é tangente ao quadrado de x ao quadrado mais 3, que é igual a 4 tangente ao quadrado de x. E aí por que eu escrevi isso entre parênteses? Porque aqui a gente enxerga que tangente ao quadrado de x aparece desse lado e aparece desse lado. E aí a gente vai trabalhar com uma coisa que eu revisei com vocês nas aulas passadas, que é a nossa variável auxiliar. E aí nossa variável auxiliar a gente faz o quê? A gente faz aqui que tangente ao quadrado de x é igual a um y. Então, onde aparece tangente ao quadrado de x, eu substituo por y. E aí eu tenho y ao quadrado mais 3, que é igual a 4y. Equação de segundo grau, a gente utiliza nosso amado Bhaskara, Então a gente tem que y ao quadrado menos 4y mais 3 é igual a 0. E aí você vem aqui, lista aqui em seu valor de a, b e c e faz o nosso delta. Então eu venho aqui no meu cantinho e vou trabalhar isso. Então a gente tem que o valor de a é o que acompanha o nosso y ao quadrado, no caso é o 1. Nosso valor de b é quem acompanha o y, que no caso é o menos 4. E nosso valor de c é quem está sozinho, nosso termo independente, que é o caso é o nosso 3. Quem que é o nosso delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então a gente já listou aqui, a gente só substitui. Então o seu delta vai ficar no lugar do b menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3. E aí eu tenho que meu delta vai ficar menos 4 ao quadrado, lembrando que tem que colocar entre parênteses porque é negativo, é igual a 16, porque menos com menos dá mais. Menos 4 vezes 3, vezes 1 dá menos 4, vezes 3 dá menos 12, e aí você descobre que seu delta é igual a 4. Lembra lá, a gente não termina aqui, A gente não termina aqui, porque a gente achou somente o nosso delta. Achamos o delta. Depois de achar o delta, a gente precisa achar o y. Então a gente tem que y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Aí eu continuo. Então y vai ser, no lugar do b, eu coloco o valor do b, que é menos 4. Então o menos da fórmula continua, menos 4 a gente põe entre parênteses porque é negativo, mais ou menos a raiz do delta, que deu 4, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes o 1. Lembra que seu y aqui vai continuar sendo menos com menos dá mais, vai dar 4, mais ou menos raiz de 4 é 2, dividido por 2. E aí você cai em 2y, Lembra lá, eu caio com y1, que a gente utiliza o sinal de mais. Então a gente tem 4 mais 2, dividido por 2. 4 mais 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E aí a gente tem nosso y2, que é o 4 menos 2, dividido por 2. 4 menos 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Beleza. Lembre-se que
não é y que a gente está procurando. A gente está procurando o valor de x. Só que aí eu preciso voltar no que a gente fez, nossa variável auxiliar. Então eu sei que tangente ao quadrado de x é igual a y. Então a gente volta. Então, tangente ao quadrado de x é igual a 3. Ou tangente ao quadrado de x é igual a 1. Beleza. Lembra que agora eu tenho tangente ao quadrado. Para a gente achar a tangente de x, eu preciso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirou a raiz quadrada dos dois lados, a gente tira e coloca o mais ou menos. Mais ou menos raiz de 3. E nesse caso, eu tenho que a tangente de x, ela vai ser mais ou menos raiz de 1, que é mais ou menos 1. Achei os valores da tangente de x. Lembrando, não terminei o meu exercício. Por quê? Eu achei o valor da tangente. Ele quer o valor do x. A equação trigonométrica, a gente procura os valores de x para que essa equação exista. Tá? E aí, para a gente terminar de resolver isso aqui, a gente precisa ir lá para o ciclo trigonométrico. Eu vou construir dois ciclos trigonométricos aqui, tá? Eu vou construir esse ciclo trigonométrico da tangente e esse ciclo trigonométrico dessa outra tangente para a gente poder resolver isso aqui, por enquanto, no intervalo de 0 a 2π, para depois passar para o intervalo real, beleza? Então, aqui, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter meu ciclo trigonométrico, onde eu tenho os valores que minha tangente de x vale mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Lembra que eu tenho aqui o meu eixo x, que é o eixo do cosseno, o meu eixo y, que é o eixo do seno, e o eixo da tangente, que fica fora da circunferência, numa reta que tangencia a nossa circunferência. Tá? Aqui eu vou fazer uma outra circunferência trigonométrica, para a gente poder colocar os valores da tangente de x, né, dos ângulos, cuja tangente vale mais ou menos 1. E aí, isso por enquanto na primeira volta. Beleza? Então vamos lá. Tem aqui, tangente de x é igual a mais ou menos raiz de 3. Lembra lá, primeiro que eu vou pensar quem é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3 no primeiro quadrante. Ângulo cuja tangente vale raiz de 3 no primeiro quadrante é o ângulo de 60 graus, ou π sobre 3. E aí eu sei que a tangente é positiva no meu terceiro quadrante também, e é um ângulo equivalente ao π sobre 3. Lembra lá, π sobre 3, 180 é o 3π sobre 3, andei um para baixo, 4π sobre 3. Então eu já tenho duas respostas da minha equação trigonométrica, né? E aí o que acontece aqui? Se eu tenho menos raiz de 3, observe, eu tenho então o mesmo ângulo correspondente no segundo quadrante. E eu vou ter esse mesmo ângulo correspondente no quarto quadrante. No segundo quadrante, lembra lá, 180 graus é 3π sobre 3. Se eu voltei 1, eu tenho 2π sobre 3. 360, se aqui é o 3π sobre 3, então aqui é o 6π sobre 3. Se eu voltei 1, esse é o 5π sobre 3. Beleza. Falta o outro ciclo trigonométrico. No meu outro ciclo trigonométrico, eu sei que a tangente de x é igual a 1. Então eu preciso procurar os ângulos cuja tangente é igual a 1. No primeiro quadrante, esse ângulo é o 45 graus, ou π sobre 4. Bom, tangente é positiva no terceiro quadrante, que também é um ângulo correspondente a π sobre 4. Lembrando que esse é π sobre 4, 180 é 4π sobre 4, então esse cara fica 5π sobre 4. Se eu tenho que a tangente é igual a menos 1, também tenho correspondente no segundo quadrante, e eu tenho correspondente no quarto quadrante. Então esse carinha aqui, lembrando
que se esse é o 4π sobre 4, eu subi 1, eu tenho 3π sobre 4. Se eu estou no 360 graus, eu tenho 8π sobre 4. Se eu voltei 1, 7π sobre 4. Então, no intervalo, vou até anotar aqui, ó, no intervalo de 0 a 2π, de 0 até 2π, eu tenho 8 respostas possíveis, né? Eu tenho o π sobre 4, aqui desse lado, vamos começar aqui. Eu tenho o π sobre 3, eu tenho o 2π sobre 3, eu tenho 4π sobre 3 e eu tenho 5π sobre 3. Daquele outro lado, eu tenho π sobre 4, eu tenho 3π sobre 4, eu tenho 5π sobre 4 e eu tenho 7π sobre 4. Belezinha, gente? Por enquanto, até aqui, tudo ok? Bom, agora falta falar do nosso intervalo real, né? Falei aqui do intervalo de 0 a 2π, falta o intervalo real. Já retorno para falar sobre esse intervalo real. Agora, vamos lá, pessoal. Retornando aqui, ó. Refiz aqui o que a gente tinha feito lá no cantinho da lousa, né? Eu achei os valores da minha equação em relação à minha tangente, onde tinha que tangente de x é igual a mais ou menos raiz de 3 e tangente de x é igual a mais ou menos 1. Se a gente tivesse no intervalo de 0 a 2π, a gente tinha 8 respostas, né? E as 8 respostas estão dispostas aí no nosso ciclo trigonométrico, tá? O que acontece agora? Agora acontece que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar isso aqui não só na nossa primeira volta. A gente vai trabalhar na primeira volta, na segunda volta, na terceira volta, na quarta volta e assim por diante, né? Então o que acontece? Eu posso que na minha primeira volta eu tenho esse carinha aqui que é o π sobre 3. Mas se eu andar aqui a primeira volta, voltei ao 360 e andar mais π sobre 3 de novo, essa resposta continua sendo verdade, tá? Nesse caso, esse π sobre 3 na segunda volta seria o 2π mais π sobre 3. Ou seria o 6π sobre 3 mais π sobre 3. Esse cara seria o 7π sobre 3, tá? E aí eu continuo dando uma próxima volta. E aí eu entro na terceira volta. Na terceira volta, o que vai acontecer? Na terceira volta, a gente vai ter andado 4π mais o π sobre 3. E aí então eu estou andando, né, 4π, então seria o 12π sobre 3 mais π sobre 3, que seria o 13π sobre 3. E aí andaria o 13π sobre 3, estaria no mesmo ponto, tá? Mas professor, como que a gente escreve todas essas respostas numa resposta só? Da seguinte forma, gente, a gente vai escrever assim, ó. X é igual a π sobre 3. Beleza. Isso seria se fosse na primeira volta. Mas eu posso ter na segunda volta. Na segunda volta é 2π. Então a gente escreve um 2kπ. E o que significa esse 2kπ? O k significa o número da volta que você está. Então se estiver na volta 0, né, que é a primeira volta, então eu estaria 2 vezes 0 vezes π dá 0. E teria π sobre 3 mais 0. Teria essa resposta aqui. Mas meu k pode valer 1. Se meu k estiver valendo 1, eu dei 2 vezes 1 vezes π, 2π. Eu andei 2π, eu andei uma volta inteira. E ainda assumi π sobre 3, quer dizer, eu andei uma volta inteira e andei mais π sobre 3. Mas meu k pode valer 2. Se meu k pode valer 2, então eu tenho 2 vezes 2 vezes π, andei 4π. Significa que eu andei 2π mais 2π e ainda andei mais π sobre 3. Voltei para o mesmo ponto. Isso, gente. Então quer dizer, eu posso dar a resposta em reais, sempre voltando para o mesmo ponto, sempre voltando para o mesmo arco, tá? E aqui, nosso k, na verdade, ele precisa obrigatoriamente pertencer aos inteiros. Quer dizer que ele pode ser número inteiro positivo ou negativo. Se ele for negativo, ele vai andar menos 2π. Menos 2π, ele andou a volta ao contrário e depois andou π sobre 3. Então ele voltou para o mesmo ponto. Beleza? E aí eu posso fazer isso com todas as minhas respostas. Significa que isso aqui é um x1. E eu tenho um x2. Quem que seria meu x2? Meu x2 seria
o 2π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Eu tenho um x3, vou pôr aqui em cima. Quem seria meu x3? Meu x3 seria o 4π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Eu tenho o x4. O x4 seria o 5π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Só que eu tenho mais um problema que eu tenho que me ater aqui, gente. Qual que é o outro problema que eu preciso me ater? Eu preciso me ater que, na verdade, é o seguinte. Em vez de eu vir até aqui e andar 2π para voltar até aqui, eu venho até aqui, ando π até aqui, depois ando π até aqui, depois π, 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 π. Significa o quê? Que eu posso juntar duas respostas. Significa que o x1 e o x3, esse carinha aqui e esse carinha aqui, eu posso juntar essas duas respostas, tá? E aí, em vez de andar 2π, eu ando só π. Então, juntando as respostas, vou pôr aqui, juntando as respostas. Juntando as respostas. Então, se eu juntar o x1 e x3, então eu vou sair do π sobre 3 e em vez de andar 2π, eu vou andar π. Então eu vou ter que o meu x1, ele vai ser o π sobre 3 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. E aí eu posso juntar também o x2 com o x4, por quê? Se eu venho até o x2, 2π sobre 3. Se eu andar π, eu volto para cá. Se eu andar π, voltei aqui. π, 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 e assim por diante. Então eu posso juntar o x3 e x4. Opa, perdão. O x2 e x4. E aí eu tenho então que meu x2 aqui no final, eu vou chamar como x' e x'', tá? Eu posso ter como 2π sobre 3 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Bom, aqui eu dei a resposta do meu primeiro ciclo trigonométrico. Agora, eu preciso da resposta do meu segundo ciclo trigonométrico. No caso, o meu segundo ciclo trigonométrico, eu vou fazer direto, tá, gente? Não vou ficar listando todos eles. Porque se eu quiser listar todos eles, o que acontece? Eu tenho π sobre 4 mais 2kπ. Eu tenho 3π sobre 4 mais 2kπ. Eu tenho 5π sobre 4 mais 2kπ. E assim por diante, tá? Nesse caso, no meu terceiro caso, que é o x', o que vai acontecer? Eu vou sair do arco mais baixo, que é o π sobre 4, e vou ter que somar alguma coisa. Nesse caso aqui, gente, é um caso especial. Porque o que acontece? Ele vai sair daqui, se ele andar até aqui, ele andou 90 graus, que é π sobre 2. E depois, o que acontece? Se ele vai sair daqui e até aqui, ele anda 90 graus de novo, que é o π sobre 2. E aí, se ele andar daqui até aqui, ele andou de novo 90 graus, que é π sobre 2. E daqui até aqui, ele andou de novo 90 graus, que é o π sobre 2. Professor, mas aí sempre eu vou poder juntar as respostas? Nem sempre você vai poder juntar as respostas, tá? Nesses dois casos especiais aí eu consigo juntar as respostas. E aí nesse caso aqui, que eu tenho como x', eu tenho aqui x', é o π sobre 4 mais k que multiplica π sobre 2 com k pertencente aos inteiros. Lembrando que aqui, além de eu ter listado tudo isso, eu preciso colocar o conjunto de solução. E aí o conjunto de solução é exatamente a junção desse com esse aqui dentro desse conjunto, tá? Não vou pôr porque eu não tenho espaço aí na lousa. E aí a gente finaliza esse exercício dessa forma. Então, o que acontece? Eu preciso
para dar a resposta para todas as voltas desse carinha que eu vou chamar de K. Beleza? E aí, né, num vestibular qualquer, num Enem, ou numa FUVEST, numa Unicamp, em vez de K, ele pode aparecer como H, tá, gente? Então, qualquer letra que apareça aí, pode ser que seja esse seu K. Beleza, gente? Bom, obrigado aí pela atenção. Até uma próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.